Vamos começar com essa informação da Polícia Federal indiciando Jair Bolsonaro, o filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e Luiz Fernando Correia, diretor da ABIN, nesse inquérito que investigou o uso do órgão para espionagem ilegal durante o governo do ex-presidente. Ao todo, mais de 30 pessoas foram indiciadas? Exatamente, essa notícia saiu agora, tá quentinha, e é mais um indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é o primeiro indiciamento do filho dele, o 02, que é o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro era o considerado ali no governo da família, digamos assim, ele era considerado o homem da internet, o homem ali do gabinete secreto do Palácio do Planalto, que fazia o jogo sujo da internet e também agora envolvido na questão da ABIN paralela. Essa ABIN paralela, ela foi revelada a partir de 2023, quando ficou-se sabendo da compra de um sistema espião da agência, da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, para monitorar a localização de alvos pré-determinados em todo o país. O que são esses alvos pré-determinados? São os adversários políticos do então governo Bolsonaro. Então, eu achei muito importante, né, porque mais um indiciamento contra o Bolsonaro já era esperado. Mais um indiciamento contra o agora deputado Alexandre Ramagem, que era o chefe da ABIN no governo Bolsonaro, a gente já esperava. Mas tem, além da novidade do indiciamento, o primeiro indiciamento de um filho do Bolsonaro, nesse caso o Carlos Bolsonaro, tem também do Luiz Fernando Correia, delegado da Polícia Federal e que é o atual diretor da ABIN, diretor-geral da ABIN. Há uma disputa entre a ABIN e Polícia Federal, né? O Luiz Fernando Correia e o Andrei Passos Rodrigues, que é o atual diretor da PF, vivem as turras. Os dois têm a mesma origem, porque os dois são da Polícia Federal, são delegados de carreira da Polícia Federal, mas a suspeita contra o Luiz Fernando Correia não é de que ele tenha participado do esquema no Jair Bolsonaro, mas sim de que ele tenha fechado os olhos, né, que tenha não investigado a ABIN anterior, do governo anterior, quando a Polícia Federal descobriu esse esquema de espiões, de espionagem com equipamentos super sofisticados de adversários do governo. Entre esses adversários do governo eram listados, inclusive, ministros do Supremo, por exemplo, jornalistas, deputados, senadores, enfim. Era um esquema, sabe, totalmente ilegal. A ABIN é um sistema de inteligência do Estado brasileiro e não poderia ser usado jamais para espionagem de adversários políticos do presidente de plantão. Fosse ele de direita, de esquerda, de centro, não interessa. A ABIN não é caso de espionagem para uso político e eleitoral. Então, é mais uma frente contra o Bolsonaro e, repito, é a primeira vez que o filho dele, um dos 4 filhos, aliás, se considerarmos a Laura, né, um dos 5 filhos do Bolsonaro, é indiciado pela PF e também um diretor-geral da ABIN. Aliás, o que o governo Lula vai fazer com o Luiz Fernando Correia? That's the question.
Bom, vamos saber, ou pelo menos tentar entender com você a resposta para outra questão, que é a derrota dura que sofreu o governo ontem à noite. Mesmo com a promessa de liberação rápida das emendas parlamentares, a Câmara aprovou o pedido de urgência para analisar a medida provisória com propostas para ampliação de arrecadação, como o aumento do IOF, ainda que tenha sido tentado ali um azeitamento das relações com essa possibilidade de liberação de emendas. Ainda assim, o pedido de urgência foi aprovado com facilidade, 346 votos contra 97, com apoio de partidos da base aliada como PDT, PP, Republicanos, PSD e União Brasil, cujas bancadas votaram inteiramente pelo projeto. Vamos ouvir as manifestações, da noite de ontem, tanto o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, quanto também o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, que já tomou coragem para tentar, inclusive, emplacar a votação do mérito do projeto ontem ainda. Se esse decreto que derruba o IOF for votado, a gente tem que, no outro dia, fazer um contingenciamento de mais de 12 bilhões. Tenho convicção de que pode ter um debate que surja na medida provisória e que ali a gente consiga avançar em temas estruturantes, principalmente na contribuição do andar de cima. Enquanto nós não votarmos, os brasileiros estão pagando IOF. Amanhã será mais um dia de arrecadação. Eles têm que aprender a cortar despesas, a reduzir gastos e ter responsabilidade com o Brasil. Eliane, você nos lembrou ontem que o ministro Fernando Haddad está de férias, Pegou uns dias aí para emendar com o feriado. O governo chegou a acreditar realmente que havia conseguido convencer os parlamentares a adiar essa votação? Não, de jeito nenhum. Ninguém acreditou hora nenhuma. Ontem, inclusive, a gente falou aqui na nossa Rádio Eldorado que a previsão era de mais de 300 votos para derrubar a medida do governo. E olha, passou bastante disso. 346 a 97 foi uma derrota estrondosa, até porque 65% dos votos de partidos que têm ministérios foram contra o governo. Ou seja, que base aliada é essa do presidente Lula no Congresso Nacional? Se 65% dos deputados de partidos que têm ministérios no governo votam contra o próprio governo. E agora o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, ele ontem também se manifestou nas redes sociais dizendo o seguinte: 346 votos, um recado claro da sociedade, e a Câmara foi apenas o veículo que ecoou essa demanda. O país não aguenta mais aumento de impostos, e toda essa discussão sobre as contas não é sobre quem mora na cobertura ou no andar de baixo, é sobre todos nós que moramos no mesmo prédio. Isso é o Hugo Mota, presidente da Câmara, que viajou com o Lula para lá e para cá, inclusive para Moscou, para a China, e que, enfim, confraterniza, toma cafezinho, bate nas costas do presidente Lula, mas está se transformando num líder da oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados. Ou seja, o governo está muito isolado no Congresso Nacional, e o que a gente espera? A gente espera agora novas derrotas. Carolina, tem uma outra questão que é a seguinte: eles falam aqui, o Hugo Mota fala que, olha, a Câmara foi apenas o veículo que ecoou ali o recado da sociedade brasileira, mas não é nada disso. O que está por trás não é o interesse da sociedade brasileira, mas é sim a irritação da Câmara dos Deputados e também do Senado com aí o enxugamento da liberação das emendas parlamentares. Então, houve aí um levantamento que saiu hoje dizendo que é o menor
valor liberado em emendas parlamentares desde a pandemia. Então, até 15 de junho, ou seja, até ontem, né, foram liberados apenas 508 milhões, eu falo apenas, diante do valor estratosférico total das emendas, mas 508 milhões, que é o mais baixo para meio ano desde 2021, na pandemia. Então, o que está por trás disso não é nem interesse nacional, nem interesse da sociedade. É uma guerra entre a Câmara, principalmente, mas também o Senado, contra o governo, porque o governo está fraco, o Congresso está forte, o Centrão se aproximou do bolsonarismo e eles estão pressionando o governo para liberar emendas. O governo fala em corte de gastos e aumento de arrecadação, e o Congresso só fala em emendas parlamentares. Pois é, emendas e mais emendas. E aí a gente tem esse cenário, né, que se formou para hoje, que o Congresso vai fazer a sua primeira sessão do ano, analisando uma quantidade recorde de vetos presidenciais. São 64 na fila a serem apreciados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também deve ler o pedido da criação de uma CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as fraudes do INSS. Mas um péssimo momento para isso acontecer, não? Pois é, exatamente. O Congresso não trabalhou o ano inteiro, nem a Câmara, nem o Senado. O próprio orçamento de 2025, que tem prazo até 31 de dezembro do ano anterior, ou seja, que teria que ter sido aprovado até o último ano de 2024, o orçamento de 2025 foi aprovado em abril. Né? Nada se aprovou na Câmara e no Senado. Tudo que a gente vê no Congresso é o tititi, a guerra política, a guerra de bolsonaristas contra o governo, a Comissão de Constituição e Justiça votando contra o Supremo Tribunal Federal, postergando decisões, o Conselho de Ética postergando as condenações de quem tem que ser condenado. O Congresso esse ano está lamentável e o governo Lula está muito fraco. Ontem teve uma reunião de líderes na residência oficial do Hugo Mota, da presidência da Câmara, e estavam lá os ministros Rui Costa e Gleice Hoffmann. E aí, em vez de discutir saídas para o IOF, né, o que vai se votar em lugar do IOF, como se vai aumentar a arrecadação, como se vai aumentar o corte de gastos, né, o que aconteceu foi um mar de lamentações sobre emendas. E é nesse ambiente que hoje o Congresso vai não apenas votar os vetos do presidente Lula, com muitas chances de novas derrotas para o governo, ou seja, de o Congresso derrubar os vetos do presidente da República, mas também eles vão decidir sobre a criação ou não, se vão tocar adiante a CPMI do INSS. A CPMI estava prontinha, madurinha para ser lançada lá atrás, quando surgiu o escândalo e a Polícia Federal começou a agir e deflagrou as operações contra os acusados. Mas quando ficou claro que o escândalo vinha desde o governo Jair Bolsonaro, que não fez nada, aí os bolsonaristas, enfim, a oposição recuaram e ficaram quietinhos esperando para saber se era o caso de manter a ideia da CPMI ou não. Mas como as últimas pesquisas mostram que o escândalo do INSS afetou a popularidade do Lula, ou seja, impediu a recuperação da popularidade do Lula, então agora o Congresso volta à carga e há uma dúvida: será que eles vão criar mesmo a CPMI do INSS? Bem, o governo está bastante fraco, o mais
o mais provável é que, se criarem a CPMI, o comando ali, os cargos decisórios, fiquem nas mãos da oposição e do Centrão, que está deixando de ser aliado do governo, de ser da base aliada, para se transformar em oposição, em fechar com a oposição. Então, o momento é bastante grave, o Fernando Haddad viajando de férias, o Lula no Canadá na reunião do G7, enfim, a coisa não está indo muito bem, não. Tá? O ano é conturbado e é o ano anterior ao ano eleitoral. Boa. Eliane Cantanhede vai seguir conosco. Eli, você detalhou um pouco dessa força motriz, né, que move ali o Congresso, os parlamentares, atrás das emendas, né, dessa grana aí, que é importante também nessa véspera, né, esses parlamentares vão voltar às suas bases, tem as festas de São João aí para acontecer nos próximos dias. Como é que esse jogo está funcionando aí para tentar melhorar essa comunicação do governo para passar alguns projetos que estão ainda travados? Olha, a Gleisi Hoffmann, que é a ministra da Articulação Política, e o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, estão tentando fazer uma articulação política mas encontram uma barreira intransponível nessa negociação. O Fernando Haddad sai de férias exatamente porque ele está sinalizando que a negociação não é mais no campo da economia, não é mais no campo dos projetos, né? Apresenta isso, apresenta aquilo, a solução é essa ou a solução não é essa. Porque ele, inclusive, quando foi ao Congresso, né, foi maltratado, foi destratado, então o Congresso não quer uma decisão, não quer um debate sobre soluções. A questão é meramente política e, portanto, sai de cena o Fernando Haddad e deixa nas mãos de a quem cabe, que são Gleisi Hoffmann, a articulação política, Rui Costa, chefe da Casa Civil, lembrando que ambos foram adversários do próprio Fernando Haddad ao longo desses 3 anos de governo. Quando era presidente do PT, a Gleisi Hoffmann batia nas propostas do Haddad, reclamava da política liberal, da economia, do governo, reclamava dos juros, etc., etc., e o Rui Costa era o adversário interno nas reuniões entre eles com o presidente Lula. Portanto, o que o Haddad fez? Olha, eu fiz a minha parte, agora vocês se virem. E será que eles serão capazes? Eu fico imaginando essa foto, a Gleisi sozinha, com o Rui Costa, os dois sozinhos, rodeados de não apenas adversários, mas inimigos. E o peso central nessa questão, quem desequilibra esse jogo é o Centrão. O Centrão que é guloso por cargos, mas que simplesmente não apoia e não vota na hora que deve apoiar e votar. Bom, e como é que está esse outro flanco, né, de atuação da Gleisi Hoffmann, que é a tentativa de tirar os prefeitos que estavam ali em Israel, né, uma comitiva com 12 gestores municipais brasileiros, quando o país acabou iniciando esses ataques contra o Irã e essa escalada já chega no 5º dia. A gente tem aqui a fala do prefeito de Nova Friburgo, o Johnny Michael, enviou um relato aqui do trajeto de volta que passa pela Arábia Saudita. Nesse momento, dentro da van, com várias autoridades, hoje a gente já ultrapassou a fronteira da Jordânia, essa localidade que a gente se encontra nesse momento, estamos a caminho da Arábia Saudita. A gente passou por um momento de muita aflição, de angústia, em algumas ocasiões de terror, mas graças a Deus estamos aqui com vida. Já a gente vai ter a oportunidade de estar junto das nossas famílias, como também de voltar à prática das nossas responsabilidades e compromissos com a cidade. Então a gente quer aproveitar o momento para agradecer o carinho, as orações, por tudo aquilo que vocês fizeram,
que nos fortaleceram ao longo da nossa jornada e trajetória até aqui. Bom, parece que a saída, pelo menos de parte dessa comitiva, está garantida, né, Eliane? São 12 prefeitos que saíram por terra, entraram na Jordânia, estão a caminho da Arábia Saudita e virão para o Brasil num avião fretado. Aí, até isso, gente, vira uma guerra política, uma guerra na polarização entre Lula e Bolsonaro. Até isso. Por quê? Porque a base bolsonarista no Congresso está dizendo que o governo Lula não fez nada, largou os prefeitos e que os prefeitos é que tiveram que se virar sozinhos para sair. E aí o Itamaraty ontem soltou uma nota, né, e toda a reação do governo é de que o chanceler Mauro Vieira foi incansável nos contatos com a Arábia Saudita, nos contatos com a Jordânia, e também as tentativas com Israel, porque o Brasil está sem embaixador em Israel, mas que o Itamaraty fez tudo o que podia. E, né, numa nota que foi soltada ontem, nessa nota, o Itamaraty diz que a embaixada brasileira em Israel, né, mantém desde outubro de 2023 o alerta desaconselhando toda viagem a Israel que não seja essencial. Ou seja, desaconselhando brasileiros a irem a Israel. E também, né, a Embaixada do Brasil e, portanto, Itamaraty, recomendando que os brasileiros que estivessem em Israel deveriam buscar saídas do país. Então, o que o Itamaraty está dizendo, né? Em outras palavras, os prefeitos sabiam que estavam indo para uma área de risco, uma área em guerra. Estavam alertados pelo próprio Itamaraty, pela própria Embaixada do Brasil em Israel, né? Eles foram porque quiseram, foram se meter numa área de guerra. Mas, apesar disso, o Itamaraty diz que sim, que tomou as providências possíveis. Então, agora, esses prefeitos estão voltando, são prefeitos do Rio, de Minas Gerais, da Paraíba e de Goiás, são 12 ao todo, mas há outras autoridades brasileiras em solo israelense. É uma situação muito complexa, porque Teherã continua bombardeando Tel Aviv bombardeando Teherã, que é a capital do Irã, e, eu não gostaria de estar nem em Israel, nem no Irã neste momento. É preciso que os brasileiros que estejam lá sejam retirados, sim, porque efetivamente correm risco de morrer.